Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 19, texto que Deus me deu para hoje. Nós vamos ler até o versículo 24 e depois nós vamos pular para o 31. Diz assim: tomaram eles, pois a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus estava crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Vamos para o versículo 31. Diz assim: então os judeus, para que o sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e o outro, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, pois, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue. Aquele que viu, testificou, sendo verdadeiro o testemunho que ele sabe que diz a verdade, para que vós também creias. E isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Vamos voltar agora no 23. Repete comigo assim: para que se cumprisse as Escrituras. Que você guardasse isso. 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura e toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir as Escrituras. Repete comigo: para se cumprir as Escrituras. O que Deus colocou no meu coração nesse texto, Santa Ceia do Senhor, um texto tão conhecido, tão pregado? O que Deus tem gerado no meu coração nesses dias que eu quero compartilhar com você? Existe um Deus que nós, cristãos, em 2020, precisamos conhecer. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Existe um Deus que eu e você, em 2020, precisamos conhecer. Que parece que vai além do que a gente já viu. Um Deus que um Deus que já foi revelado, mas que a gente ainda não absorveu. Um Deus que está na Bíblia, mas a gente o vê de longe, a gente o enxerga de longe, a gente o distancia. E esse tempo, hoje, 2020, julho, Deus está trazendo a revelação, nesse tempo, de um Deus de perto, de um Deus próximo, de um Deus que vai buscar a sua igreja, que vai honrar a sua igreja, que vai julgar a sua igreja, de um Deus que nos conhece, de um Deus que sabe das nossas dificuldades e das nossas facilidades, de um Deus que te conhece e me conhece melhor do que nós mesmos. Só que a gente está distante desse Deus. A gente ama esse Deus, mas ama o que nós conhecemos. A gente se submete a esse Deus, mas submete na medida em que o conhecemos. Eu falei essa semana no curso de teologia ministerial, e eu sei que eu choquei algumas pessoas naquela fala,
mas eu disse o seguinte: quanto mais próximo de Deus você estiver, mais imundo você vai se sentir. E aí parece, ué, mas peraí, eu estou próximo de Deus e tal. Querido, quanto mais luz, quanto mais lente, quanto mais olhar de Deus, mais sujeira aparece. Amém ou não? Te assusta, não? Você limpa esse chão, o chão está limpo? Tá, passei aqui ontem, o moço da limpeza estava aqui limpando, igreja cheirosa. Eu falei, nossa, que bênção, tudo limpinho e tal. Mas pega um pano branquinho, que nunca foi usado, e passa aqui. Vai aparecer sujeira ou não? Vai. Mas aí, depois que você passou o pano em tudo, você pega uma lupa, se ajoelha aqui e olha com a lupa. Vai aparecer sujeira ou não? Você já vai assim, não, mas está imundo. Eu achava que estava limpo. Assim é Deus conosco. Ele nos olha e fala, você é filho meu, mas dá uma limpadinha. E quanto mais próximo eu vou me tornando dele, eu vou descobrindo que ele quer muito mais da minha intimidade, do meu agir, das minhas decisões, e não só do meu discurso. Então nós precisamos conhecer esse Deus, não esse Deus de ouvir falar, não esse Deus da teologia, não desse Deus do estudo bíblico, mas esse Deus onipresente, onisciente, onipotente, soberano, dono de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono da nossa vida, que morreu na cruz por nós. Falta essa ligação, e é o que Deus colocou no meu coração. Eu preciso que vocês entendam o que eu já fiz. João capítulo 1 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu transformei o meu filho, o dono da palavra, o dono do haja, o que libera o agir das coisas, eu o liberei para se fazer carne e habitar entre vocês, para que vocês pudessem me conhecer. Você consegue entender a profundidade dessa palavra? O verbo se fez carne e habitou entre nós. A ação se fez carne, o agir está no Filho. Haja luz, haja separação, façamos o homem. O agir está no Filho, o haja é do Filho, e ele pegou esse haja, esse verbo, essa palavra, e fez carne, fez homem, e colocou para habitar entre nós, para que eu e você conheçamos quem é esse Deus, quem é esse Jesus. Mas nós estamos perdendo nosso tempo, nós estamos preocupados com outras coisas, e aí eu comecei a deixar o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a minha vida, e eu perguntei para ele, falei, Deus, mas quando isso começou? E aí o Senhor me levou em João capítulo 12, verso 37, eu vou ler para você, e diz assim, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, Jesus, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Naquele tempo, diante de tantos milagres, de tantos sinais, de tantas maravilhas, ainda alguém não creu, ainda alguns não creram, ainda alguns não acreditaram. Não acreditaram por quê? Porque não foi do meu jeito, não foi da minha maneira, não foi como eu imaginava, não foi como eu queria. O nosso querer, a nossa imaginação é fruto da nossa alma, muito mais dos nossos traumas do que das nossas conquistas, muito mais daquilo que nós não temos do que daquilo que nós temos. Então nós idealizamos uma igreja ideal, nós idealizamos uma pregação ideal, nós idealizamos uma oração ideal, nós idealizamos um louvor ideal, nós idealizamos um pastor ideal, só que isso é fruto da nossa idealização, e aí nós colocamos todas essas idealizações dentro do nosso coração, na nossa alma, e falamos para Deus, Deus, serve se for assim. E não adianta Ele fazer milagres, não adianta Ele fazer sinais, não adianta Ele nos salvar, não adianta Ele nos curar, não adianta Ele salvar a nossa casa, não adianta Ele nos suprir, não adianta Ele nos resgatar, não adianta Ele nos proteger, não adianta Ele falar conosco, não adianta, ainda falta alguma coisa porque a nossa idealização construiu algo que não existe, ao invés de nós aceitarmos o jeito dele, e a boa, agradável e perfeita vontade dele.
Você consegue entender a diferença? Você consegue entender que você pode frequentar todas as igrejas que nenhuma delas vai prestar? Nem essa, nem aqui. Você consegue entender que você pode conhecer todos os pastores, mas nenhum deles vai prestar? Você consegue entender que você pode conhecer todos os ministérios, você vai se apaixonar por eles, você vai se deslumbrar, você fala, nossa, encontrei, agora é tudo o que eu queria, mas num dado momento você fala assim, olha, eu achei que era, mas tem algumas coisas que são diferentes, porque a sua idealização é só sua, a minha é só minha. Nós vamos saber qual é o ritmo do coração de Deus, o que está no coração do Pai, é Ele que sabe o que é melhor. E é exatamente por isso que os judeus o rejeitaram, não creram nele, porque eles tinham uma idealização de Cristo. Cristo não pode vir desse lugar, Cristo não pode ser filho de tal pessoa, Cristo não pode trabalhar desse jeito. Não, o Cristo que eu entendi que seria, da forma que eu acredito, é outro Cristo, mas isso não o faz não Cristo, Ele é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus. Para aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? O que você pensa a respeito de Deus não muda Deus. O que nós pensamos a respeito da obra de Deus não muda a obra de Deus. Amém? Você está entendendo? Você está compreendendo o que Deus está falando conosco? Nós acreditamos num Deus que nós idealizamos, mas esse Deus talvez não seja o Deus verdadeiro. E talvez nós estejamos até praticando algo errado, porque nós idealizamos algo que não é verdadeiro. Não existe. Nós precisamos conhecer o verdadeiro Deus. E aí tem algumas coisas que nós precisamos entender. Tudo que eu li para você aqui, acabei de ler João capítulo 12, para que se cumprisse as Escrituras. Deixa eu te falar, querido. Não, eu vou, Deus falando, né? Eu vou fazer com que as pessoas creem em Jesus. Ah, mandei meu filho lá, né? Meu filho está sofrendo tanto, vai ficar decepcionado, vai ficar triste. Vou mudar, vou fazer o povo acreditar. Não, ele não muda. Deus não muda. Para que se cumprissem as Escrituras, alguns não vão crer. Ah, não, peraí. Eu não vou deixar furar ele, não. Deixar transpassar, não. Coitado, já está morto. Para que fazer isso? Vou tirar do coração dos soldados essa história. Não. Para que se cumprissem as Escrituras. Eu quero dizer para você que tem uma Escritura a teu respeito. Tem um escrito de Deus a teu respeito. Ah, então quer dizer, bispo, que eu posso fazer o que eu quiser, que aí Deus vai fazer cumprir. Não. Se você se sujeitar a Ele, deixar Ele fazer o que Ele quiser, vai se cumprir as Escrituras. O que Jesus fez foi deixar o Pai trabalhar. Aquilo que eu vejo o Pai fazendo, isso eu faço. Aquilo que eu enxergo que é o Pai, eu deixo acontecer. O que eu falo vem do Pai. É o Pai que manda em mim. Eu sou do Pai. Eu vim do Pai. E é o Pai que governa sobre a minha vida. É isso. É isso que nós precisamos entender. Talvez essa manhã seja uma manhã que você vai ter que deixar na cadeira os seus achismos. Talvez essa manhã seja uma manhã que você vai ter que deixar nessa cadeira aí o orgulho. E aí nós vamos ter que trocar todas as cadeiras na transição do culto, porque essa aí vai estar cheia de coisas que são suas, da sua história. Talvez nessa manhã você vai ter que decidir, eu quero é Deus na minha vida. Não só de cantar eu quero é Deus, mas de agir como alguém que quer Deus de verdade. Querido, a palavra de Deus é tão tremenda, eu anotei algumas coisas que eu não sei nem se eu consigo passar tudo para você, mas alguns pontos me chamam muita atenção. Pilatos mandou escrever, Rei dos Judeus, 3 línguas, todo mundo vai entender esse negócio. Ah, mas eu falo latim, vai entender. Mas eu falo grego, vai entender. Eu falo hebraico, vai entender. Todo mundo vai entender. Mas os sumos sacerdotes não concordaram. Não, ele não é nosso rei. Ele se diz nosso rei. Coloca lá que ele se diz. E Pilatos, querido, responde maravilhosamente bem. O que escrevi, escrevi.
não vou mudar. Sabe o que Pilatos não vai mudar, querido? Porque a palavra de Deus fala em Salmo 110, versículo 4, fala assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é rei e sacerdote. Jesus é rei. Jesus vem da ordem de Melquisedeque. Jesus vem da linhagem de Davi. Davi é rei, o seu reino jamais terá fim. Jesus vem da linhagem de Davi. Jesus é rei. E não se pode mudar isso, nem Pilatos. O que eu escrevi. Muito provavelmente Pilatos falou isso no alto do seu orgulho, nem sabendo o que estava falando, mas não tem problema. Deus usa quem Ele quer para que se cumpra as Escrituras. Deus vai usar quem Ele quer. Se você quiser que Ele cumpra as Escrituras na sua vida, Ele vai usar pessoas que você nunca imaginou, mas a palavra dEle vai se cumprir na tua vida. É isso que nos ensina. Que escrevi, penso que vocês quiserem pensar, não vou mudar, está posto lá. Isaías 9, versículo 7 fala do aumento desse principado, e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar como juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pela frente virão os sírios, por detrás dos filisteus, e devorarão a Israel, a boca escancarada, e nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Do trono de Davi ele veio, ele é rei. Precisa entender isso. Para quê, bispo? Para que se cumpra as Escrituras. Rasgaram a sua veste, mas a sua túnica não pôde rasgar. Era linda, era maravilhosa, não tinha emenda, não tinha costura, era algo de rei. Não rasgaram por quê? Porque no Salmo 22, verso 18 fala: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Vocês podem repartir parte das minhas vestes, mas vocês não podem rasgar toda a minha roupa. Vai ser lançado sorte, e os soldados pegam a capa e falam: vamos lançar sorte, para ver com quem que vai ficar. Para eles era isso, mas para o Deus todo-poderoso, soberano Deus, era para que se cumprisse as Escrituras. Ah, mas vai acontecer isso com a minha vida? Vai acontecer se não tiver escrito. Se tiver escrito e você deixar, vai se cumprir as Escrituras na sua vida. Por isso que eu faço escola dominical, por isso que eu faço podcast, vídeo, por isso que eu faço 4 cultos, por isso que eu creio na palavra de Deus, porque Ele diz que vai salvar essa cidade e vai cumprir a escrita dele sobre nós. Mas as pessoas não acreditam, mas não tem problema. Mas não tem problema, para que se cumpra as Escrituras, nós vamos trabalhar dia e noite, incessantemente, para que se cumpra as Escrituras. O que ele escreveu, não, bispo, ele escreveu só lá, ele não escreveu agora, guarda aí no seu coração, vê se ele não escreveu. Salmo 22, verso 17, o texto diz aqui de João, que não se quebraram os seus ossos. 22, 17 fala: poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Estava escrito que não poderia quebrar os ossos dele. Quebrou da direita, quebrou da esquerda, quebrou de um ladrão, do outro ladrão, mas quando chega nele, não tem necessidade de quebrar. Ah, já morreu, por isso que não quebrou. Não quebrou para que se cumprisse as Escrituras, querido. Deus não é homem nem filho do homem para que minta. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é todo poderoso. É esse Deus que você adora, é esse Deus que você serve, esse Deus que eu estou falando com você, é o mesmo Deus da sua vida. Você precisa entender quem é Deus, eu preciso entender quem é Deus, para que se cumpra as Escrituras. E aí, Isaías 52, 53 fala claramente sobre isso também. Eu não vou entrar num texto, mas depois você vê em casa. O que eu preciso fazer, bispo? E aí, você está falando um monte de coisa maravilhosa aí que a Bíblia diz, mas o que eu preciso fazer? Nós precisamos acreditar e adorar. Todo o tempo da cruz, Jesus disse: para que o seu nome seja glorificado. Me glorifique para que o Senhor seja glorificado. Eu preciso adorar. Eu preciso adorar. Adorar é reconhecer quem Deus é. Adorar não é cantar, querido. Adorar não é ficar cantando: ah, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória. A gente pode cantar isso até ficar rouco, até cansar. Adorar não é isso. Adorar é reconhecer na nossa alma e no nosso espírito quem é esse Deus que nós servimos. Precisa adorar, precisa acreditar. O que mais? Precisa
Saber que os teus dias já existem em Deus. Você sabia disso ou não? Sabe hoje, aqui, agora? Sabe, sentado nessa cadeira que você está, com a roupa que você está vestindo? Já existia. Já aconteceu. No mundo espiritual já aconteceu. Como assim, bispo? Ele é eterno, querido. Ele não te vê com um nenenzinho e velho passando por todas as etapas, não. Ele te vê uma só pessoa. Sabe quem que ele vê? Ele vê o projeto dele. Ele vê a obra dele. Ele vê o que ele planejou para mim e para você. E aí eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, né? Assim que a gente fala. Eu estava ouvindo um testemunho também de um pastor. Esse pastor ele fala que déjà vu é um nome bonito para você testemunhar lugares que o teu espírito já visitou, sem você saber. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Eu já vivi algumas experiências assim, é tremendo. Chegar num lugar que você nunca foi, que você nunca entrou, e olhar, e no seu espírito você ter certeza que você já foi ali. Não é reencarnação não, tá, querido? Em nome de Jesus. É o Espírito testemunhando no teu espírito o que vai acontecer. Já aconteceu comigo, já aconteceu com pessoas próximas a mim. Um dia eu estava voltando de Volta Redonda, de carro, e o carro deu um probleminha mesmo, pequenininho, só que eu parei, estava com um cheiro muito forte de combustível, e eu parei o carro num lugar, e me veio no meu coração, se liga para o seu irmão. E aí eu liguei para o meu irmão, a gente estava a uns 50 quilômetros de Volta Redonda, e eu falei com ele assim: Marcos, o carro deu um probleminha aqui, estou te ligando só para você saber, eu vou ver se eu resolvo aqui. Ele falou: não, eu vou aí. Eu falei: então tá, eu falei: não fala, eu sei onde você está. Eu já fui aí ontem. Deus me levou aí. Eu falei: que isso, rapaz? Que negócio é esse? E ele foi. E chegou exatamente, ele falou assim: Deus me trouxe aqui, Paulo. Ontem eu vi você com o carro parado neste lugar. Eu estava esperando você me ligar. Para que isso, bispo? Para Deus te provar, querido, que Ele sabe de tudo. Que Ele pode tudo. Que está tudo debaixo do seu poder e do seu controle. Você está irritado com a máscara? Eu, de vez em quando, me irrito muito com ela. Está no controle de Deus. Mas tá. Não, bispo, você pode ficar separadinho na igreja e tal. Está no controle de Deus. Pode ter certeza que está. Não, mas é o pessoal que quer que faça assim. Então, não, querido, se Deus não quisesse, não tinha nada disso, querido. Se Deus não quisesse, ontem nós estávamos em casa, alguém ligou para a gente, fora da cidade, falou: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, eu estou passando muito mal, estou aqui no hospital, eu estou ficando grave, eu não sei o que pode ser e tal. E nós oramos, profetizamos e tal. Hoje de manhã eu estava sentado aqui, mandou uma mensagem para mim dizendo: eu preciso testemunhar. Eu saí do hospital bem, só que quando eu estava saindo do hospital, começou a esguichar sangue no meu braço, da onde eu tomei a injeção. E aí eu voltei para o hospital, e os enfermeiros foram e fizeram curativo, mas não parava de sair sangue. Mas quando estava saindo sangue, Deus falou comigo assim: eu estou mostrando para você que eu estou tirando toda a doença do teu corpo, por isso que está sangrando, é só para você saber que eu te curei. Aleluia, aleluia. Deus é Deus poderoso, querido. Deus faz todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Eu podia brigar com a enfermagem, falar: absurdo, me deixou sair sangrando desse jeito, como que pode? O pessoal incompetente. Não, querido, não. Deus está no controle de todas as coisas. A gente faz a nossa parte, mas Ele é controlador de todas as coisas. Eu estou me lembrando aqui, eu conversei com uma dentista uma vez, uma jovem senhora que resolveu fechar a sua clínica de odontologia em São Paulo e foi ser missionária nos lugares mais remotos da China. E eu já trabalhei na área de saúde, então eu entendo um pouquinho disso. E eu falei com ela assim: mas como é que a senhora faz para poder, ela falou que fazia obturação, fazia extração de dente, fazia um monte de coisa. Eu falei: mas como é que a senhora faz lá num lugar tão remoto? E como é que a senhora consegue tratar essas pessoas com segurança, né? Com segurança de não contaminar e tal? Ela falou: ah, pastor, eu acabo de fazer uma obturação, acabo de fazer uma extração, eu vou no rio, e eu lavo os instrumentos no rio, e eu oro e falo: ah, Espírito Santo de Deus, esteriliza tudo, limpa tudo, porque tem mais uma pessoa para eu cuidar. E eu não tenho autoclave aqui, eu não tenho componentes químicos aqui,
eu não tenho como fazer, mas o Senhor tem. E eu oro, pastor, e eu lavo aquilo com todo o meu cuidado, com tudo que eu posso fazer. Guardo tudo e vou para a cadeira e faço mais uma. E nunca ninguém se contaminou para a glória de Deus. Eu preciso saber que Deus está no controle de todas as coisas, querido. Então no hospital pode fazer? Não, no hospital não pode, está errado. No hospital tem um recurso. Aquilo que é para eu fazer, eu faço. O que é para Deus fazer, Ele faz. Amém? Mas Deus está no controle de todas as coisas. O que eu preciso fazer então, pastor? Vou continuar aqui. Eu preciso acreditar e entender que os sonhos dele são sempre maiores que os meus. Sabe por que a gente briga com Deus, querido? Sabe por que a gente reclama? Sabe por que a gente duvida de Deus? Porque a gente não entende que Ele é maior que a gente. A gente trata Deus como se Ele fosse igual a gente. Mas como, Deus? Eu vou te tirar daqui e vou te colocar ali. Mas como, Deus? Como assim, como? Eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. Eu te tiro daqui, te coloco ali e acabou. Estou só te falando o que vou fazer. A gente trata Deus como se Ele fosse um ser humano evoluído, né? Como os judeus trataram, como um profeta. Alguém que sabe um pouquinho mais. Não, querido. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Pode ter certeza, Deus nunca vai te dar um sonho que seja do seu tamanho. Deus nunca vai te dar um sonho que seja da sua imaginação, do jeito que você acha que é. Sabe por quê? Porque você se vê hoje, mas o que Ele vê é o projeto dEle, é o planejamento dEle. Você já comprou algum equipamento na sua casa? Deixa eu ver se eu consigo lembrar de alguma coisa, que faz tudo assim, que é ultra mega moderno, uma máquina de lavar, por exemplo, que lava, que seca, que centrifuga, que a roupa sai passada, que sabe assim, um negócio assim, ultra, aí você coloca lá na sua lavanderia lá, e aí alguém chega e fala, nossa, que legal, você comprou isso é tão jóia, eu vi na televisão lá, e faz tudo e tal, aí você vira e fala assim, eu nem sei, eu só lavo aí, tiro e estendo, nem sei como é que funciona. Já aconteceu com você? De você ter algo na sua mão, que você só usa 10%, você só usa 20%. Já viu quando você compra um carro, o carro tem, sei lá, um monte de coisa lá, um monte de equipamento lá e tal, o meu faz uns negócios que eu não sei como é, toda vez que eu viajo com alguém, algum curioso vai lá e fala, não, bispo, é assim, aí, joia, que legal, mas eu ando nele, sabe? É assim que a gente lida com Deus. A gente acha que Deus é um mega Deus, mas a gente só se relaciona 10% com Ele. Entendeu? A gente só usa 10% dos planos da nossa vida. A gente se contentou com a salvação, entre aspas. A gente foi enganado. Alguém disse pra gente que se a gente aceitasse Jesus, a gente ia ficar nessa terra aqui, vivendo a vidinha que Deus desse, e aí depois a gente ia pro céu, e lá no céu, querido, lá no céu, ruas de ouro e rios de cristais, e nós vamos deitar na rede e vamos balançar eternamente. Querido, Deus tem um plano para a sua vida hoje, para a glória dEle hoje, agora, não é depois, não, é agora. Você acha que Deus fez você para quê, querido? Por causa só na eternidade, por causa da eternidade. Para que Deus te fez para estar na terra hoje? Para o reino dele. Para que Jesus veio e se tornou carne? Se o negócio é na eternidade, gente. Para quê? Para te dar vida e vida em abundância. Hoje. Agora. Amém ou não? Você está entendendo? Não. Amém? Não entra nessa. Mas então a gente não vai para o céu? Vai. Mas não é maravilhoso? É. Mas antes de lá tem aqui. Antes de chegar lá tem aqui. Viva aqui primeiro. Os sonhos deles são sempre maiores. Os pensamentos, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz. Você acredita nisso? Não. Quais são os? Já perguntou para ele? O que o senhor pensa de mim, Deus? O que o senhor pensa para mim? Cuidado com a oração. Tem um livro aí, eu vou trazer ele, Orações Perigosas. Cuidado com as orações perigosas. Tem oração que é perigosa. Ele pode te revelar e você pode se espantar com o que ele tem a seu respeito. Pode mudar radicalmente a sua vida.
pode transformar a sua mente de forma extraordinária. Cuidado, se você não quer, não faz. Eu me arrependo de algumas que eu fiz. Me arrependo assim, né? Falo, meu Deus, para que eu orei isso? Né? Tem orações perigosas, porque ele acredita na gente. A gente não acredita nele não, mas ele acredita na gente. Ele fala, não, é o pai. O pai não acredita no filho. Todo mundo está falando pro pai não é enganado. Deus não é enganado, tá, querido? Você vai entender o que eu estou te falando. Mas já viu aquele pai terreno que todo mundo fala, seu filho está matando a aula. Não, meu filho é o melhor aluno da turma. Aí você fala assim, então quer dizer que eu posso enganar? Não, não pode. Ele sabe o projeto que ele tem a teu respeito. Então, no projeto dele, você é o melhor aluno da turma. No projeto dele, eu sou o melhor aluno da turma. Eu sou bobo de não ser, mas no projeto dele, eu sou. Amém? Você está entendendo ou não? Ele é o Deus da eternidade. Os pensamentos são melhores. E a penúltima coisa que eu quero falar com você, ele morreu por você. Não foi por mim. Eu queria nessa manhã, não foi só por mim, foi por você também. Não foi por nós, foi por você. Exclusivamente, pessoalmente, pela sua vida e pela minha vida. Eu queria cear com você em adoração. Eu queria que o louvor subisse aqui, me ajudasse. Tem um salmo. Eu pensei, até cheguei a separar alguns versículos dele para essa palavra. Mas hoje de manhã, acordei às 6 horas, orei, pedi a Deus, peguei a palavra de novo, e Deus falou comigo, não é um versículo. Não é um versículo, eu quero que você celebre esse salmo. Eu quero que a minha igreja entenda quem sou eu. Sabe, querido, cear todo mês, de forma displicente, de forma talvez até equivocada, não vai nos levar onde Deus quer. O que vai nos levar onde Deus quer é saber quem Ele é. Ter certeza e consciência de quem é Deus na nossa vida. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu queria, enquanto o louvor se prepara, eu vou recitar, eu vou declamar esse salmo. Queria que você fizesse isso no seu espírito, que você fechasse os seus olhos. Queria convidar a presbítera Cleonice, a presbítera Ângela, me ajuda aqui, por favor, na ceia. Eu vou declamar esse salmo, não como uma técnica, não é nada disso. É querendo te ajudar a entender. E que você pudesse glorificar a Deus com isso. Feche os seus olhos. Queria que só o violão, por enquanto. Queria que o Senhor ministrasse. O Espírito Santo de Deus tenha liberdade de nos ministrar nessa manhã. Salmo número 139 fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe me penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosas para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contassem, excede a grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomará, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você pode glorificar a Deus nessa manhã. É esse Deus que você serve, esse Deus que sabe tudo, esse Deus que fez tudo, esse Deus que pode tudo, esse Deus que, quando seus ossos ainda não eram encobertos, Ele já tinha escrito os teus dias, os meus dias. Adore esse Deus, adore esse Deus, adore esse Deus. Diga a Ele palavras de adoração, diga a Ele palavras de louvor.